Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo. Vamos dar início a mais este culto na presença de Deus e desde já agradecemos a todos os irmãos que já se estão a juntar desde esta hora a nós e pedimos que vá deixando o seu testemunho, a sua oração, a sua concordância e aquilo que de edificação o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração para trazer à vida dos irmãos. E desde esta hora vamos orar. Procure esse lugar com Deus, onde possa estar em reclusão, onde possa estar perfeitamente à vontade. Se puder agora ir para esse lugar, e enquanto não puder, vá ficando em oração também na mesma, mas vamos ficar em oração agora. Ainda há alguns casos na igreja, se bem que já não têm carga vírica nenhuma, mas o vírus deitou muito abaixo as suas defesas. Ainda estão com algumas consequências, já não são propriamente sintomas, com algumas consequências, muito cansaço, dores no corpo, o sistema imunitário muito debilitado, muito deitado abaixo. E nós não podemos aceitar isso também, não podemos aceitar esse ataque do inimigo, que ele deixe mazelas nenhumas, que ele deixe consequências nenhumas. Aliás, nós desde o princípio oramos por isso, oramos para que não houvesse nenhuma mazela, nenhuma consequência, seja física, seja na vitalidade, seja financeira, seja laboral, seja social, não haja nenhuma consequência, porque Deus se nós fomos provados, se nós fomos levados nesta provação, Deus faz-nos sair do outro lado limpos. A única coisa que sai são os cordões, aquilo em que o inimigo queria amarrar. Isso sim, sentiu o fogo, sentiu o poder do próprio mal que foi lançado contra nós. Por isso, é aquilo em que o inimigo vinha amarrar que ele acerta. É na própria cova que ele cava, que ele próprio cai. É isso que está escrito. Aquilo que o inimigo vinha para fazer, isso volta para trás. Se ele tinha caminho para vir contra nós, vai para trás por 7 caminhos, e todo esse mal tem que voltar para trás de onde veio. Em nome de Jesus, receba essa palavra e oramos por todas essas situações. Oramos em nome de Jesus para Deus restaurar completamente. Não aceitamos nada disso, não aceitamos nenhuma mazela, nenhuma consequência, nenhum problema, nenhuma carência, nenhum déficit, nenhuma dificuldade. Em nome de Jesus, o Senhor nos coloca de pé, por cima, não por baixo, primeiros e não em últimos. Não aceitamos nada menos do que aquilo que está declarado na palavra poderosa de Deus. Bendito seja Deus, Senhor nosso Deus. Declaramos a palavra que tu disseste sobre a nossa vida, não volta para trás vazia. Oramos por cura, oramos por restauração completa para as vidas, para as famílias, para as casas, todos aqueles que passaram por um ataque do inimigo, por uma provação, porque isto não é uma tentação, isto é uma provação, porque o mal se apresentou, mas foi permitido por Deus. Sempre que isso acontece, entendemos, foi uma provação para o teu povo. E então passamos para o outro lado, saímos do outro lado com apenas aquilo que nos vinha para amarrar destruído, com aquilo que vinha para lutar conosco, batendo em retirada, com tudo aquilo que o inimigo queria fazer, sendo envergonhado. Em nome de Jesus, não aceitamos nenhum mal a querer ficar. Isso retrocede e é destruído em nome de Jesus. E queremos pedir, Senhor,
vitalidade redobrada. Senhor, Tu és aquele que é capaz de alimentar alguém com uma comida que o faz caminhar 40 dias e 40 noites. Tu és aquele que quando levanta mesmo, e levanta acima da capacidade do mundo. Nós somos um povo que Te conhece, que confia, que tem visto os Teus milagres, que sabe quem é o seu Deus, sabe o meu Deus que agiu ontem, vai agir hoje também. Vai agir poderosamente, vai agir sobrenaturalmente, não apenas com coisas naturais. Eu não quero dizer a ninguém, toma apenas umas vitaminas. Eu quero declarar em nome de Jesus que o nosso Deus, que o meu Deus, que o seu Deus é poderoso para o levantar até acima da força que você tinha antes, da capacidade que tinha antes, dos recursos que tinha antes. O Senhor, seu Deus, é capaz de levá-lo a portas maiores, a aprendizagens maiores, a conquistas maiores, a realizações maiores, a recursos maiores, a virem chegar à sua mão, a virem chegar ao seu corpo, a virem chegar ao seu trabalho, a virem chegar às suas finanças. O Senhor, nosso Deus, virará todo o mal em bem, toda a maldição em bênção. Bendito seja Deus. Quero que você entenda em nome de Jesus: maldição é apenas palavra que concede espaço para o mal se realizar. Quando Deus permite alguma coisa, Ele concede palavra, Ele dá uma palavra que concede espaço para o mal se realizar. Amém? Então, Deus que dá essa palavra é aquele que diz: eu vou virar, eu tenho poder, eu faço a ferida nesse sentido, eu que faço a ferida nesse sentido, eu a ligarei, eu a curarei. A maldição que veio, eu sou aquele que tenho poder de virar em bênção para a tua vida, e tu vais caminhar num caminho de vitória, e um caminho que é dirigido por mim, porque tu crês em mim, porque tu recebes a palavra que te dá a vitória, em nome de Jesus. Por isso eu quero declarar essa palavra, que desse cântico que diz: faz chover. Muitas vezes eu pensava naquilo que estava no Antigo Testamento. Deus lembrou-me que o apóstolo Tiago, no capítulo 5, verso 7, no Novo Testamento, ele fala assim para a igreja profeticamente. Tiago 5, 7: sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Ele não está a falar de agricultura, e Deus está a dizer assim para o seu fruto, amado. Deus está a aguardá-lo com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Então esta palavra é uma palavra para a igreja. Amém. Senhor, faz chover sobre a tua igreja chuva temporã, chuva serôdia. Este é o tempo das últimas chuvas, aliás, e nós queremos, Senhor, que nós vamos ser abundantemente regados. Aleluia. Nós os que recebemos, nós os que queremos, nós os que abrimos a boca para profetizar, nós dizemos: esta palavra é para mim, para a minha casa, em nome de Jesus. Então faz chover, Senhor. Tu dizes para nós pedirmos, nós pedimos, nós cantamos, nós queremos, nós recebemos em nome de Jesus. Cante comigo em nome de Jesus. Aleluia. Oh, adoro ao Senhor. Aleluia. Senhor, eu estou pronto para essa palavra, estou pronto para a tua bênção. Faz chover a tua unção. Abra as comportas do céu. Faz chover a tua unção. Abra as comportas
tua chuva vai descer. Sim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover tua unção, Senhor. Abra as comportas do céu sobre mim, faz chover sobre a igreja, sobre os irmãos, a tua unção, Deus. Eu sei que podes abrir, Pai. Abra as comportas do céu. Se pedir, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Oh sim, então clame, então grite, então chame por Ele, Pai. Vai chover a tua unção. Abra as comportas do céu, vai chover tua unção. Abra as comportas dos céus. Se eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu recebo, Deus, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover tua unção. Abra as comportas do céu, vai chover tua unção sobre cada vida, cada casa. Abra as comportas do céu, vai chover, vai a tua unção. Oh, neste dia, abra as comportas do céu, sim, faz chover tua unção. Oh, como eu preciso, como eu quero que abras as comportas do céu. Tu dizes, aquele que pedir receberá. Diga assim: se pedir, Jesus virá. Oh sim, como chuva abundante, Ele descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover a tua unção, Deus. Oh, sobre mim os meus, abre. Sobre todos os irmãos, abre, Deus. Faz chover tua unção. Abra as comportas do céu, se faz chover. Oh, eu recebo, Deus. Eu recebo, Pai, a tua chuva para o fruto que tu requeres, Senhor. Tu és aquele que rega, que dá o crescimento, Pai. Tu mesmo requeres, mas teu é o poder para trazer essa abundância, essa ceifa. Tu requeres, porque tu requeres que tu recebas a confiança dos teus filhos na tua palavra. Tu requeres que os teus filhos recebam a palavra
que traz a colheita, a palavra que nos empodera, que diz quem é que nós somos, que diz o que é que nós temos que fazer, a palavra que estabelece em nós bem firmemente a direção do Espírito Santo, que vai dirigir e nos levar onde temos de ir, nos ensinará todas as coisas, o que temos que falar quando nos queima no altar. Continua a queimar, Senhor, nosso Deus, no altar. Não há ninguém semelhante a Ti, Senhor. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Se pode dizer amém. Aleluia. Não há Deus maior. Oh, te adoramos, Senhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para um seu louvor. Foi tudo para um seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Ele criou tudo para o seu louvor. Também nós existimos para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Tudo é teu, tu investiste em tudo, nós correspondemos. Oh, tudo Ele fez, tudo criou e tudo Ele formou. O poder é dele, é para o seu louvor, para o seu louvor. Eu existo e tu existes, amado, só para o seu, nada além do seu, nenhum outro do que o seu, só para o seu louvor. Declara: eu sou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não para o louvor das circunstâncias, não para o louvor de mais ninguém, muito menos para o louvor do inimigo, nem sequer para o meu louvor. Seja para o teu louvor, Senhor. Amém, glória a Deus. A graça e a paz de Deus esteja com todos, amados irmãos. Que bom estar de volta, amém? Amém. Que bom estar na casa de Deus.
Eu queria agradecer em primeiro lugar todas as mensagens que fui recebendo ao longo deste tempo de vários irmãos, de várias irmãs da igreja que tiveram essa amabilidade, esse carinho de mandar mensagens, não só a querer saber como é que eu estava, se estava tudo bem com a minha família, com a minha casa, com o meu pai, o pastor Leonel, mas também a dizer que estavam a orar e a interceder por nós. Isso é que é muito bom de saber e de ouvir. Até fiquei admirado porque algumas pessoas com quem eu também já não falava há muito tempo mandaram mensagem e eu queria pedir desculpa se alguém eu não respondi, mas é que eu vou-lhe contar um segredo, amados, e isto é sabedoria. Não passe o seu telemóvel para a mão das suas filhas que têm 3 e 5 anos. Não passe o seu telemóvel para a mão das suas filhas que têm 3 e 5 anos. É que a Eva, que tem 5 anos, já sabe mais ou menos mexer no telemóvel. A Lia não sabe de todo. Mas não é por não saber mexer no telemóvel que não vai conseguir alterar as definições do seu telefone. Ou começar a tirar fotografias à torta e à direito e encher o seu cartão de memória com fotografias. Ou mandar vídeos engraçadíssimos de Lucas Neto para a sua lista de contactos. Isso pode acontecer e vai acontecer. Aquilo que aconteceu foi algo muito estranho, que eu ainda não sei muito bem o que é que aconteceu, mas eu deixei de receber mensagens de um momento para o outro. E quando eu fui a ver a minha lista do Messenger, a qual eu não recebia mensagens há imenso tempo, de repente tinha lá uma série de mensagens que eu tinha recebido e não tinha lido e não sabia porque é que eu não tinha recebido essas notificações. E depois eu pus-me a pensar e que somei 1 mais 1. Quem é que teve com o meu telemóvel? Foram as minhas filhas. Ok, está explicado. Amém? Portanto, se alguém eu não mandei mensagem, se eu não respondi, receba um forte abraço. Fico muito agradecido pelas suas orações, pelo seu carinho, pelo seu apreço, pela sua mensagem. Receba um forte abraço da minha parte e quero dizer que está tudo bem, estamos todos bem, estamos fortes e poderosos e estamos em vitória. Amém? Amém? Glória a Deus. Amados, vamos já passar para a mensagem. Mas antes disso eu quero dizer que amanhã os cultos já retornam na sua normalidade. O pastor Leonel já vai pregar em Espinho, sexta-feira aqui em Gaia. No próximo domingo, no entanto, o culto ainda vai ser transmitido online às 16 horas. Às 18 horas. Vai ser transmitido no horário normal dos cultos e depois posteriormente se vai ver como vai ser feito. Mas o próximo domingo o culto será transmitido às 18 horas. Amém? E só será transmitido online. Agora, neste momento, não está aqui mais ninguém na igreja, estamos só nós. Amém? Mas vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 4 e vamos ler do versículo 35 até o versículo 41. E a mensagem que eu tenho para falar convosco hoje é uma mensagem que eu tinha sentido no meu coração até para dar resposta a algumas dúvidas e algumas questões que alguns crentes, algumas pessoas possam ter relativamente a tudo isto que está a acontecer. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias então em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, assim está escrito na palavra de Deus. E passando Jesus, outra vez num barco, capítulo 4, versículo 35, é isso. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E Jesus, ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns para os outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nosso Deus e Pai, te damos graças pela tua palavra, que ela produza fruto abundante na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amados, como também foi anunciado, os cultos vão terminar um pouco mais cedo. Portanto, eu já pedi ali à Ana Raquel para me informar, quando for hora, temos mesmo que terminar o culto, por causa das normas do governo. Independentemente de nós acharmos estas normas ridículas ou não, e eu não quero entrar por aí, mas temos que obedecer, porque a autoridade do nosso país que decretou que a partir das 11 horas ninguém pode circular nas ruas. Mas vamos avançar então para a palavra de Deus. Amados irmãos, o ser humano é um ser bidimensional. Amém? O ser humano tem um corpo físico, mas também tem uma alma e tem
um espírito. Por isso, o ser humano pertence a duas realidades distintas. Pertence ao mundo físico, mas também tem uma essência no seu interior que pertence a uma realidade espiritual. Agora, quando nós nascemos num corpo físico, e eu vejo isso agora, que sou pai também, muito bem, muito claramente com as minhas filhas, com a Eva e com a Lia, que elas nascem e começam a experimentar o mundo que as rodeia, a interagir com o mundo que as rodeia. Começam a agarrar as coisas, a pegar nas coisas, a pegar nos materiais, a pegar nos copos, a pegar no telemóvel do pai, a mexer nas coisas. Porquê? Porque olham ao seu redor e veem toda uma realidade física que as rodeia. E depois querem experimentar esse mundo físico, querem viver nesse mundo físico. E vão aprendendo assim, através da sua própria experiência, a viver e interagir com o mundo físico. Ora, já aconteceu por mais que uma vez, por exemplo, que a minha filha Eva, principalmente quando eu vinha das compras e trazia aqueles garrafões grandes de 6 litros de água, ela vinha à minha beira e dizia: papá, olha o que eu consigo fazer. E agarrava num garrafão de 6 litros e levantava com as 2 mãos. E eu: boa filha, que forte que tu és. Mas depois ela olhava para o papá e o papá levava 2 e 3 e 4 garrafões ao mesmo tempo, e ela também tentava fazer a mesma coisa, e pegava assim em 2 garrafões e fazia força, e não conseguia levantar. Eu dizia: filha, tem calma, fisicamente tu ainda não és capaz de suportar o peso dessa medida. Fisicamente ainda não és capaz de suportar. O papá pega, o papá leva. Amados, a realidade física do nosso corpo tem limites. O nosso corpo físico tem limites, tem necessidades. É capaz de fazer certas coisas, mas não é capaz de fazer outras. Ao passo que no mundo espiritual é uma dimensão completamente diferente, muito maior, muito superior e também muito mais poderosa, cujos limites não são os mesmos que a realidade física. Transcendem muito os limites da realidade física. E enquanto que fisicamente as pessoas vão aprendendo a interagir com o mundo, e é algo natural, que surge com a pessoa desde o princípio, desde que é bebê, a realidade espiritual é algo que a pessoa tem que aprender a partir do momento em que aceita Jesus dentro do seu coração, recebe Deus na sua vida, vai aprendendo e vai conhecendo mais acerca da realidade espiritual, meditando na palavra de Deus e enchendo-se com o poder de Deus. E assim vai conhecendo e experimentando o mundo espiritual. E assim tem a capacidade também de exercer influência sobre o mundo espiritual. E isso depois se pode manifestar no mundo físico. Ora, eu como crente, sei que eu tenho alguém a quem posso recorrer. E é a mesma forma de equiparado que eu posso dizer que a minha filha Eva, quando não é capaz de suportar e de levantar um peso ou uma medida, é capaz de se virar para o papá e dizer: papá, eu não consigo levantar este peso. Da mesma forma eu posso dizer: papá, meu pai que está nos céus, eu não consigo suportar este peso. Ajuda-me. Fisicamente isto aqui está a ser muito difícil. Eu preciso da tua ajuda. E nós podemos recorrer a Deus no momento da angústia e no momento da tribulação. Amém? Isso é o segredo, é o maior segredo, é a maior arma que nós temos como filhos de Deus para enfrentar as nossas batalhas. Agora não tenha dúvidas que os filhos de Deus podem passar por tribulações. Há pessoas que acham que não. Eu pergunto, os filhos de Deus, por serem crentes, será que jamais vão passar por problemas, por dificuldades? Será que nunca mais vão apanhar doença alguma? Será que ficaram automaticamente imunes a qualquer tipo de problema, de circunstância difícil ao seu redor, de cair numa armadilha do diabo, de ficar doente? Será que é assim que acontece? Não, amados. Não é isso que está escrito na palavra de Deus. Os filhos de Deus podem cair em armadilhas do diabo, podem aparecer problemas, pode aparecer doença, e nós não podemos viver inteiramente numa facção e não viver na outra. Não podemos viver em extremos. O que é que eu quero dizer com isto? Não podemos viver a 100% no mundo físico, nem a 100% no mundo espiritual. Temos que entender que o nosso corpo físico tem necessidades, tal como o nosso espírito tem necessidades. E ambos os extremos são perigosos, são muito perigosos. Se viver a 100% no mundo físico, desliga-se do mundo espiritual, desliga-se da presença de Deus. Quem paga é a sua alma. E não só a sua alma vai para a perdição, como também acaba por estar a enfrentar problemas e dificuldades sozinho. Não tem Deus a quem pode recorrer.
Por outro lado, se vive a 100% no espírito, começa a negligenciar as necessidades do seu corpo, necessidades básicas. Você precisa se alimentar, precisa de se cuidar, precisa tomar atenção ao seu corpo, precisa tomar banho. Ou acha que não, deixou de precisar de atender às necessidades do seu corpo só porque agora vive a 100% no espírito. Lhe digo uma coisa, eu não queria estar à sua beira se você não tomasse banho. Porque o seu corpo também continua a ter necessidades, continua a viver no mundo, não deixou de viver na realidade do mundo, não ascendeu para a glória de Deus ainda estando neste mundo. Você ainda não está livre do problema, o diabo não deixou de ser o diabo, o mal não deixou de ser o mal não deixou de existir só porque você se tornou crente. Amém? Porque assim está escrito, muitas são as aflições do justo. Salmos 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo. Mas felizmente este versículo não termina aqui. Prossegue em dizer, mas Deus nos livra de todos. Agora, se nós olharmos para este versículo e apenas olharmos para a primeira parte, que algumas pessoas olharam apenas para a primeira parte e esqueceram da parte seguinte. Dizem assim, muitas são as aflições do justo. Este problema eu tenho que suportar, eu tenho que aguentar, é porque eu mereço, não há nada a fazer. E não enfrentam o mal, não enfrentam as dificuldades, não combatem contra o diabo. Então, deixou de parte o complemento deste versículo que diz, mas Deus nos livra de todos, e que é um complemento fundamental. Fundamental para você receber a sua vitória, para você receber o seu milagre. Agora, se a pessoa apenas atentar para a segunda parte do versículo e não olhar para a primeira e dizer, mas Deus nos livra de todos os problemas, então agora já não tem problema nenhum, não tenho que me preocupar com situação alguma, não tenho que me preocupar com nada, nunca nenhum mal me vai alcançar, posso andar aí de t-shirt no meio do frio, no meio do inverno, porque não vou ficar constipado e não há problema algum que me possa alcançar. Então deixou de parte esta parte que diz, muitas são as aflições do justo. E está a pôr à prova o quê? Está a tentar provar o quê? A quem? Está a tentar provar a Deus que Ele que é o maior e que não precisa de se agasalhar quando faz frio. Amados, eu confesso uma coisa. Eu sou tipo gato. Eu gosto de quentinho. Eu conheço o meu corpo e sei que o meu corpo necessita de um calorzinho. Não gosto do frio. Mas tal como eu não gosto do frio em extremo, também não gosto do calor em extremo. E já foram por várias vezes que eu, tendo conhecimento do meu corpo e sabendo que o meu corpo não reage às vezes muito bem ao frio, eu cheguei a esta região onde estava um frio de rachar e eu disse, amados irmãos, eu peço desculpa por estar assim de casaco, mas eu vou pregar de casaco porque eu conheço o meu corpo. E portanto não me leva a mal eu estar aqui um bocado mais agasalhado, mas assim, não vale a pena eu estar a pôr à prova a minha fé num combate que eu sei que se resolve agasalhando mais um bocado. Faz sentido? Isso é algo que já desde o princípio nasceu comigo. É engraçado, porque eu ainda era pequeno. E está ali o Josué, não sei se tu te lembras, Josué, quando nós fomos a um acampamento em Lisboa, um acampamento evangélico. E estava lá uma tenda enorme montada. E nós fomos, fui eu, Josué, foi o Mano, nós fomos todos para o acampamento. E naquela grande tenda, e nós tínhamos que levar o nosso saco de cama. Cada um dormia no seu saco de cama. Ora, eu só levei o meu saco de cama, não é? Mas eu fiquei de um lado da tenda, e do lado, e mesmo em frente a mim, estava um rapazinho que era assim meio gordinho e muito engraçado, que trouxe um colchão que era bem larguinho, que era feito assim de uma espuma, de uma esponja, muito fofinha. E eu olhei para aquilo ainda sendo pequeno e disse, aquilo é capaz de ser confortável e quentinho. Agora, eu não sei explicar como é que isto aconteceu. O que eu sei é que eu deitei-me à noite, deste lado, dentro do meu saco-cama, acordei na manhã seguinte do outro lado, deitado ao lado do menino gordinho, olha para ele. Eu não sei que minhoca foi esta, porque eu estava enfiado dentro do meu saco-cama, mas eu fui a rastejar, eu não sei como é que isto aconteceu. Eu apareci do outro lado, em cima do colchão, a olhar para o menino gordinho e a pensar que cantinho que eu aqui estou, que bom que é isto. E olhei para a cara dele e ele a dormir assim. E olhei para ele, o que é que eu estou aqui a fazer? Como é que eu vim aqui parar? O meu corpo necessitou do calor, então, de alguma forma, alguma maneira, ele arranjou maneira de lá chegar. E depois eu fui com o saco de cama outra vez para o meu sítio e lá me deitei do meu lado onde eu estava. Porque eu conheço o meu corpo.
E o meu corpo tem necessidades. E eu não posso negligenciar as necessidades do meu corpo. Amém? Pior ainda, não posso negligenciar as necessidades espirituais. E isso aí é que entramos noutra matéria em que nós temos que entender um pouco mais acerca da palavra de Deus para nós conseguirmos exercer esta autoridade, este poder que Deus nos deu para exercer domínio e influência a nível espiritual. Amém? Enquanto fisicamente é algo inato, é algo que nasce connosco e nós aprendemos a viver no mundo, aprender a viver com Deus, é algo que uma pessoa tem que se entregar, tem que pesquisar, tem que aprender, tem que vir à igreja, ouvir os cultos, para depois saber exercer domínio a nível espiritual. Amém? Agora, quando diz muitas são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas, temos que olhar para este versículo como um todo, como inteiro. Não é por nós sermos crentes que os problemas vão deixar de aparecer. Não é por você se ter entregue de coração a Jesus, que agora o diabo não vai tentar andar outra vez em derredor do acampamento como um leão a tentar ver a quem ele pode tragar. Ele continua a ser o diabo. Ele continua a ser mau. Ele continua a ser o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Amém? Mas graças a Deus que nós temos poder e autoridade em Deus para vencer o mal, para enfrentar esse diabo e para colocá-lo no seu devido lugar, que é debaixo dos nossos pés. Amém? Amados, os discípulos estavam todos dentro do barco. Jesus estava dentro do barco também. Porém, a presença de Deus estava adormecida. Isso não impediu o diabo de levantar uma tempestade. Mal ele viu a presença de Deus, a presença de Jesus adormecido, levantou-se a tempestade. Ou será que o diabo não sabia quem era Jesus? O diabo sabia perfeitamente que Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus e que ele era poderoso, bem como ele sabia perfeitamente o que é que Jesus ia fazer quando ele acordasse. Ia acabar com a tempestade. A grande questão aqui, e a grande dúvida aqui para o diabo, não era o que Jesus ia fazer quando ele acordasse, mas era o que os discípulos iam fazer. Amém? O diabo sabia perfeitamente que Deus tinha o poder para parar tudo aquilo e acabar com todo aquele problema, assim num instante, rapidamente. A grande questão é, o que é que os discípulos vão fazer? Como é que os discípulos vão reagir no meio da tempestade? O que é que eles vão fazer? Será que eles vão acordar o poder de Deus ou vão tentar resolver isto fisicamente na sua capacidade, na sua força? Tentando rodar o leme e virar o leme e tentar combater as ondas ou tentar agarrar-se a alguma coisa e dizer e esperar que a tempestade passe? Será que vão tentar resolver isto na carne ou será que vão acordar o poder de Deus? Será que vão despertar o poder de Deus que está adormecido dentro do barco? Amém? Será que vão fazer isso? Vão acordar o poder de Deus ou será que vão saltar fora do barco? E isso ainda é mais grave, isso ainda é pior, amados. Mas infelizmente isso acontece. Infelizmente isso acontece. Quando pessoas se escandalizam na igreja por alguma coisa que acontece, quando algum problema acontece e pessoas se escandalizam e crentes se desviam da igreja por causa de um escândalo, por causa de um problema, às vezes por coisas tão insignificantes, tão ridículas, como uma chatice entre irmãos, porque alguém disse isto, ou porque alguém disse aquilo, viram as costas a Deus e dizem, vou sair da igreja, saltam fora do barco. Salta fora do barco. O grande problema agora é que afastou-se da presença de Deus e agora está a enfrentar as ondas sozinho no meio daquela tempestade. Isso é que é perigoso, isso é que é grave. Amados, não é por você ser crente que o perigo deixou de ser real. Não é por você ter fé em Deus que o vírus deixou de ter capacidade infecciosa e é incapaz de agora de alcançar o seu corpo. Não é assim que funciona, não é assim que está escrito na palavra de Deus. Não é isso que está escrito na palavra de Deus. Amém? Não é isso que diz a palavra de Deus. A presença de Deus estava dentro do barco. Isso quer dizer que nós somos como estes discípulos. Nós somos como cada um destes discípulos. Nós somos exatamente como eles. Homens e mulheres, servos de Deus, filhos de Deus. Estamos também nesse barco. Quando recebemos a Jesus dentro do nosso coração, recebemos a presença de Deus dentro do nosso barco. Como é que nós vamos reagir perante a tempestade? Será que nós nos vamos agarrar mais ao poder de Deus? Acordar a presença de Deus? Será que nós nos vamos escandalizar e saltar fora do barco? Erro grave, amado. Erro grave, mas que muitas vezes acontece. E entenda uma coisa, o diabo não tem só uma estratégia fixa. Ele é mentiroso e é o pai da mentira.
Ele pode tentar usar uma coisa para desviar o crente, ou pode usar outra. Porque da mesma forma como há crentes que infelizmente apenas vêm à igreja quando têm um problema e precisam de resposta de Deus e aparecem e dizem: Senhor, eu preciso da tua resposta, e vem à igreja e está fixo na igreja. A partir do momento que recebe resposta e agora está tudo bem, começa a deixar de vir à igreja. Quantas vezes isso já aconteceu? Agora que tudo está bem, agora que tudo está resolvido, já não preciso. Vira as costas, salta fora do barco, a presença de Deus afastou-se. E agora está sozinho. E de novo aparece uma nova tempestade. De novo aparece um novo problema. E apenas retorna à igreja quando tem um problema. Não vai ser esse problema demasiado grande para suportar esse peso. Capaz de suportar esse peso sozinho. Amém? Da mesma forma como há crentes assim, infelizmente também há outros que estão na igreja quando tudo está bem. Mas quando aparece um grande problema, aí se escandalizam e dizem: afinal, onde está Deus? Afinal, eu estava à espera da resposta de Deus e a resposta de Deus não veio. Afinal, o pastor falou que ninguém ia apanhar o vírus e afinal não foi isso que aconteceu. E são capazes de começar a murmurar e a falar contrariamente àquilo que está escrito na palavra de Deus. Entendam uma coisa, é verdade, amados. David, o teu pai disse: ninguém na igreja vai apanhar o vírus. Mas não foi isso que aconteceu. E eu digo-lhe uma coisa, o meu pai falou exatamente aquilo que devia ter falado. A verdade é essa. A verdade é essa, porque na palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é falar as coisas que não são como se já fossem. Então quando ele está a falar alguma coisa, a dizer ninguém na igreja vai apanhar o vírus, está a fazer uma declaração de fé daquilo que ele ainda não viu, como se já tivesse acontecido. Está a falar com fé. De que outra maneira está à espera que o pastor da igreja fale? Sem fé, como o mundo fala? Vamos a ver. Pode ser que sim ou pode ser que não. Não sei. Depende do vírus. A partir do momento em que o pastor começar a falar sem fé, a igreja torna-se uma igreja espiritualmente morta. Sem respostas. Sem esperança de respostas. Sem esperança de milagres, amado. Que não se agarra mais ao poder de Deus para enfrentar os problemas, mas anda ao sabor das ondas, anda ao sabor da tempestade. E a tempestade leva para um lado e lá vai a pessoa cambalear para aquele lado. E a tempestade empurra para o outro e lá vai a pessoa cambalear para o outro lado. E a presença de Deus continua adormecida dentro do barco e ninguém acorda ao poder de Deus, amado. O pastor Leonel falou 100% certo. Falou 100% verdade, porque é isso que está escrito na palavra de Deus. Agora, da mesma forma como ele falava, ninguém vai apanhar o vírus. Da mesma forma ele dizia, e muitas vezes o disse, e se calhar mais vezes do que aquelas que ele disse que ninguém ia apanhar o vírus. Ele dizia: é preciso aumentar as horas de oração. É verdade ou não é verdade? É preciso entrar numa batalha espiritual a sério, aumentar a carga de oração, aumentar com oração, fortalecer com oração. Amados, é verdade. E como isso é verdade? Porque mesmo na Bíblia está escrito, quando os discípulos tentavam expulsar o demónio que estava dentro daquele homem e não o conseguiam fazer, Jesus aparece, expulsa o demónio, e depois os discípulos à parte viram-se para Jesus e disseram: Senhor, mas porquê é que nós não conseguimos expulsar aquele demónio que estava dentro do homem? E ele disse: por causa da vossa pouca fé, mas esta casta não sai sem oração e sem jejum. A fé é o primeiro passo, mas aquilo que vai decidir o destino de grandes batalhas é a sua oração e é o seu jejum. Amém? E tem que complementar, porque você está numa batalha como nunca experienciou este tipo de batalha. Nós estamos a falar de uma luta que não é uma luta qualquer, que não é uma luta vulgar, amados. Este vírus que aqui apareceu não é algo simples de resolver, que com uma confissão de fé vai embora. Estamos a falar de uma batalha a nível mundial, porque isto está a afetar todas as nações do mundo. É uma batalha espiritualmente a nível mundial. É uma guerra espiritualmente a nível mundial. Como é que você não se vai preparar para uma batalha desta magnitude? Vai apenas confiar? Mas o pastor disse que ninguém ia apanhar o vírus, por isso é uma falsa segurança. É uma falsa segurança, mas a batalha já acabou. O vírus já se deu por extinto. Amados, eu próprio caí neste erro e eu confesso isso, é uma confissão que eu faço. Porque eu vi que as coisas estavam a melhorar e parecia que a onda estava a baixar e comecei a pensar: pronto, o problema
já está resolvido. E eu confesso que eu me senti assim e pensei assim, e comecei a dedicar e a concentrar-me noutras coisas. A escola voltou a abrir, porque a escola esteve fechada por causa do vírus desde abril. As escolas estiveram fechadas desde abril. A escola voltou a abrir em setembro. Comecei a dedicar a minha atenção mais à escola. As minhas filhas também carecem de atenção. A minha mulher carece de atenção. Tudo carece de atenção. De repente, a batalha que eu tinha dado por vencida, afinal não estava vencida. O problema não estava resolvido. Enquanto eu pensava que já tudo estava bem, de repente vem uma onda gigante e engole o barco. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos desmotivar? Vamos deixar a nossa fé enfraquecer? Vamos dizer, afinal não foi isso que aconteceu? Ou vamos nos agarrar ainda mais ao poder de Deus e dizer, Senhor, socorre-me! Acorda! Levanta-te e para com esta tempestade. Porque eu estou a enfrentar uma batalha que é grande demais. E não estava a ver o problema. Não estava a ver o problema na realidade física que ele era. Na realidade que ele era mesmo. Amém? Agora, amados, vamos ver aquilo que está escrito em Marcos 11, no versículo 22, até o versículo 26. Marcos 11, 22 até o versículo 26. Assim está escrito, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Outras traduções diz, tende a fé de Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Aqui está o primeiro passo, a confissão de fé. Declarar sem duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Agora é fácil falar para uma montanha para se levantar? É fácil. Falar para um problema para ficar resolvido? E crer no fundo do seu coração que se fará conforme se diz? Isso é fé, é declaração de fé. Primeiro passo. Vamos ver qual é o segundo passo, está a seguir. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes em oração, crede receber e tê-las eis. Em oração. Então aqui já adicionou o outro componente da batalha, que é a oração. Há batalhas que não se vencem apenas com uma confissão de fé, então é preciso orar. E depois prosseguem a dizer, e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. O que é que fala aqui acerca de perdão? Esta última parte. O que é que está a falar acerca disto? Está a falar acerca de santidade, amados. São 3 componentes que aqui estão. Fé, oração. Noutras partes da Bíblia diz oração e jejum, que o complemento de jejum também é fundamental. Fé, oração e jejum e perdoar, santidade. Fala acerca de santidade, viver em santidade. Amém? Se houver alguma coisa no seu interior que não está bem e não está bem com Deus, então tem que pôr bem para receber resposta. Tem que pôr bem para receber o seu milagre. Então existe aqui uma gradação. Amém? É a mesma coisa que dizer assim, pedi e recebereis. Esse é o passo número 1. Pedir é fácil. Posso estar sentado e posso pedir. Pego no telefone e digo, quero uma pizza. E a pizza vem. Pedi. Chegou. Amém. Glória a Deus. Recebi. Se a pizza não chegar, o que é que diz a seguir? Buscai e achareis. Então eu levanto-me e vou à pizzaria e diz, a minha pizza não chegou. Vou buscar. Fui levantar. Take away, glória a Deus, recebi, vamos embora. Se eu chegar lá e a porta está fechada, batei até que o fulano dentro da pizzaria acorda-me a ensinar, diz assim, já fechamos, amigo, quero a minha pizza. Batei e abri-se-vos bate até que a porta vem abaixo, vai receber. Então existe aqui uma gradação. Isto é uma comparação engraçada, mas é claro, faz todo sentido. Espiritualmente é isto que você tem que fazer. Se pedir, não receber, então tem que ir buscar, tem que ir à procura. Isso já implica movimento, tem que se levantar do sofá, do conforto da sua casa e ir à procura. Se só buscar, não encontrar, então tem que bater até que a porta se abra. Amém? Glória a Deus. Amém? Agora algumas pessoas podem dizer assim, pastor, mas neste versículo diz assim, tendo fé em Deus, noutra versão diz, tendo a fé de Deus. É um bocado diferente ter a fé de Deus e ter fé em Deus, porque eu posso ter fé em Deus, mas eu não tenho a fé de Deus. Então eu dou-lhe outro versículo para exemplificar aquilo que Deus espera que você tenha e a forma como você se comporta. Efésios 5:1. Veja o que está escrito em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhinhos amados.
Meu Deus, se este versículo podia ser mais claro e evidente para qualquer pessoa. Sede, pois, imitadores de Deus como filhinhos amados. Que melhor exemplo você tem de Deus do que o exemplo vivo do testemunho de Jesus, que caminhou aqui na terra e viveu no seu testemunho, dando o seu testemunho para você seguir e fazer igual. Amém? Sede, pois, imitadores de Jesus como filhinhos amados. Jesus falava com autoridade. Quando ele se levantou no meio da tempestade, acalmou a tempestade e parou a tempestade. Falava com fé. Isso é fé. Ele falava aquilo que ainda não existia como se já fosse. Acabou tudo. Mas acabou mesmo. As ondas ainda não estão a levantar. O vento ainda não está a soprar. De repente tudo acabou. Tudo parou. Mas se não acontecer, como é que eu posso ter uma fé assim igual à de Jesus? É que Jesus era um ser extraordinário, é um facto. Jesus podia ser filho de Maria, mas Jesus não era filho de José. Jesus era filho de Deus. Amém? Portanto, a essência que estava nele era perfeito. Deus não quer que você seja perfeito porque você não consegue chegar lá. Mas o seu esforço e a sua dedicação em fazer e ser imitador de Deus, é isso que Deus quer. Se esforçar nesse sentido, falar como Jesus falava. Jesus falava com fé? Falava. Temos que falar com fé também. Jesus declarava as coisas que não eram como se já fossem? Declarava. Temos que declarar também. Amém? Agora, nós temos que de facto viver numa realidade que é física e viver numa realidade espiritual. E não pode ser de extremos. Nem 8, nem 80. Amém? Ora, quando Jesus, por exemplo, Jairo se aproximou dele e disse: vem porque a minha filha está às portas da morte, vem e ora por ela e ela ficará curada. E no entanto vieram e disseram: não importunes mais o mestre porque a tua filha morreu. Jesus chegou à porta da casa de Jairo e estavam lá pessoas a lamentar. E todos lamentavam a morte da menina. E ele disse: porquê é que vocês estão nesse alvoroço? A menina não está morta, ela dorme. Riram-se dele. Porquê? Porque Jesus falou em espírito, não falou a realidade. A menina estava morta ou não estava? Estava. Mas Jesus falou em espírito e disse: essa é a confissão de fé. Ela não está morta, ela apenas dorme. E para mim, para o poder de Deus é tão fácil como chegar lá e despertar uma criança do seu sono. E não deixou nem mais ninguém entrar, mandou tudo embora. Há vozes que vão sempre falar contrário. Quando você diz: vem à igreja porque vais receber a presença de Deus, vais receber o poder de Deus. Se você de repente fica doente, são os mesmos que depois aparecem dizendo: então tu davas testemunho do poder de Deus e de repente ficas doente? Então onde está o teu Deus? São essas as mesmas vozes. São essas as mesmas vozes que aparecem só para irritar, só para importunar. É a voz do diabo a falar através de certas pessoas. Eles, coitados, eles não sabem. É a diferença entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. É que eles não sabem que têm um inimigo, mas nós sabemos quem é o nosso inimigo. Houve uma vez uma pessoa, sendo crente, disse assim: eu acho melhor eu me desviar e ir por outro caminho porque eu não quero ter problemas. Não quero ter problemas? Com quem? Com o diabo? Porque acha que vai criar um novo inimigo por ser crente. Não, a diferença entre o crente é que você já sabe quem é o seu inimigo, enquanto não é crente, está a apanhar a pancada do diabo noite e dia, mas não sabe de onde é que está a apanhar. Porque o seu inimigo é o mesmo. A diferença é que você agora sabe quem ele é, e sabe como contrariar, e sabe a quem tem que atacar, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas existe uma luta que temos que batalhar, que é contra principados e potestades das trevas. A luta continua. Amém? A luta continua. Eu não sei porque é que eu disse isso, mas eu acho uma tanta hipocrisia do Partido Comunista dizer: a luta continua, e no entanto toda a gente fica em casa, e no entanto nós vamos aos comícios do PCP. Hipócritas. É um pequeno à parte, mas pronto. Amém, glória a Deus. Que Deus desmascare toda a corrupção e a forma ruinosa como o governo tem gerido tudo isto da pandemia, que é capaz de enclausurar as pessoas em casa, mas os aeroportos continuam abertos, pessoas vindas da China continuam a aparecer, e desde o princípio apareceram aí e trouxeram o vírus para cá. É um facto. Não vamos negligenciar que o vírus veio de lá. É a sua origem. Agora temos que combater isso. Agora temos um problema sério e grave. Porquê? Porque o governo não soube comportar. Amém? Mas vamos passar adiante. Vamos terminar a palavra de Deus, porque esta palavra é poderosa. Da mesma forma, em João 11:11, Jesus diz assim: o nosso amigo Lázaro dorme e nós vamos despertá-lo do seu sono. Eu vou lá despertá-lo do seu sono. Outra vez Jesus está a falar que a pessoa está a dormir e vai despertá-lo do seu sono. Lázaro. E os discípulos até ficaram tão confusos com isso que disseram assim: mas então se ele está a dormir, deixa-o dormir.
Porque não entendiam que Jesus não estava a falar fisicamente, estava a falar espiritualmente. Estava a falar daquilo que ele queria ver acontecer, mas que ainda não tinha acontecido fisicamente. Lázaro estava morto. E de tal maneira aquilo foi um zurururarararará dos discípulos sempre a falar aquilo. Mas se ele está a dormir, então o que é que lá nós vamos lá fazer? Vamos lá juntar-nos à festa? Vamos todos dormir? Mas o que é isto? Estou a fazer uma festa de pijama? Ninguém estava a perceber o que é que Jesus estava a falar. E Jesus finalmente cansou-se daquilo e disse: Lázaro está morto. Teve que reduzir o seu discurso de uma realidade espiritual a uma realidade física para que eles pudessem entender. Amém? Agora, amados, aquilo que eu disse continua a prevalecer. Não é por você ser crente que o problema deixou de existir. Não é por você ser crente que o mal não vai parar de se manifestar. Agora, a forma como você reage perante o mal, isso é que vai fazer a diferença. Se ficou abalado na sua fé por causa deste vírus, encha-se agora novamente com o poder de Deus. Enfrente esse problema. Enfrente esse problema. Enfrente o diabo. Enfrenta aquele que é o causador de todo este transtorno, todo este problema. Esse ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Ele é o seu adversário. Foca a sua força e a sua energia em se encher do poder de Deus, em acordar o poder de Deus está dentro do seu barco. Para ele se levantar e acabar com essa tempestade dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho, na vida dos seus familiares, dos seus amigos. Acabar com a tempestade desse vírus, onde você estiver, terminar com essa tempestade. Fortaleça-se no poder de Deus. Não é a altura de baixar os braços. Não é a altura de pensar que já está tudo resolvido, que está tudo acabado. Não é a altura de se encher com o poder de Deus e fortalecer-se em Deus para enfrentar esta batalha, porque a batalha não terminou. Da mesma forma como nós vemos Abraão no cimo do monte com Arão e Ur. E quando Abraão levantava os braços, o povo de Deus prevalecia contra os amalequitas. Mas quando ele baixava os braços porque estava a ficar cansado, o adversário avançava, o inimigo prevalecia. Ora, vendo isto, Arão e Ur olharam e viram: mas então nós temos que levantar os braços dele. É preciso levantar os braços outra vez. Não podemos baixar os braços. Não podemos deixar a nossa fé desmorecer. Temos que nos encher com o poder de Deus. Amém? Temos que nos encher com o poder de Deus. Mas amados, e essa é que é a grande questão e a grande dúvida para algumas pessoas. Algumas pessoas ficam assim a pensar: mas e se uma pessoa morrer, um crente morrer por causa do vírus? Se um crente morrer por causa do vírus, que tragédia, que mal que isso é. Se uma pessoa morrer por causa do vírus, então não entendeu. Se um crente que é crente morrer, para onde é que ele vai? Vai para a glória de Deus. Mas morreu, perdeu. A palavra de Deus continua a ser verdadeira. Sobre todas as adversidades continuamos a ser mais do que vencedores. A morte não é uma derrota para os filhos de Deus. Ele foi promovido em glória. Ele foi para a presença de Deus. Eu sei que para aqueles que ficam pode custar, pode ser doloroso. Tal como eu chorei, baba e reino por causa dos meus avós quando eles partiram. Eu senti no meu coração que uma tristeza de duas pessoas que eu amava e agora não podia mais ver, não podia mais falar com eles. E naquele momento de angústia e tristeza, eu me lembrava do passado. Me lembrava de quando eu era pequeno. Mas para eles, a minha tristeza não faz sentido nenhum. Porque eles estão na glória de Deus. Eles estão na presença de Deus. Eles receberam a derradeira vitória e a maior recompensa que qualquer servo de Deus pode receber, que é ir para a glória de Deus, para a presença de Deus, onde não há mais vírus, não há mais problema, não há mais dor, não há mais sofrimento. Existe alegria, existe festa, existe gozo, existe paz. Houve uma vez uma pessoa na Quinta da Paz, um rapaz ainda jovem, que me disse assim: eu tinha um amigo que era crente. E eu fiquei escandalizado porque um dia ele morreu. E a forma como ele morreu deixou-me muito escandalizado. Porquê é que Deus permitiu que isso acontecesse? E na altura eu não soube responder a isto, porque eu também fiquei a pensar: sim, porquê isso aconteceu? Porquê é que Deus permitiu que isso acontecesse? E quando eu estava a pensar nisto, e glória a Deus porque Deus me deu essa resposta, eu fiquei a pensar assim, e o Espírito Santo falou ao meu coração e disse assim: olha para os exemplos da Bíblia, quantos discípulos de Deus, por exemplo, podes dizer que morreram velhinhos nas suas camas, umas camas confortáveis. Eles entregaram a sua vida a Deus e a sua vida foi mesmo derradeiramente entregue, incluindo o seu corpo. Como é que morreu João Batista? Como é que Jesus morreu? Como é que Jesus ele próprio morreu?
E depois o Espírito Santo de Deus disse esta palavra no meu coração: não importa a forma como tu morres, importa sim a forma como tu vives. E aquilo caiu como um balde de água fria em cima da minha cabeça, aos pés. Eu pensei assim: Senhor, tens toda a razão. No dia em que eu partir, sendo crente, tendo entregue a minha vida a Jesus, eu vou para a tua glória. Glória a Deus. Aqueles que ficam, esses podem chorar a tristeza de não mais ouvir as minhas graças, não mais ouvir a minha voz. Mas eu, meu espírito, estará na presença de Deus, estará na glória de Deus. E das duas uma, amado, ou você é arrebatado e o seu corpo parte para a glória de Deus assim, de um momento para o outro, ou então eu garanto, o seu corpo físico vai perecer mais cedo ou mais tarde. Eventualmente o seu corpo físico desgasta-se, chega a uma certa idade e o seu tempo terminou. E você não leva o seu corpo mais, o seu corpo fica. Para onde é que vai a sua alma? Para onde é que vai a sua alma? Será que foi um daqueles que no meio da tempestade, estando no barco, acordou a presença de Deus? Ou será que foi um daqueles que, estando no meio da tempestade, saltou fora do barco e se afastou da presença de Deus? Não faça isso. Não faça isso. Tenha fé em Deus. Porque a ausência de fé é mais perigosa e mais contagiosa do que este vírus. Amém? É muito mais perigosa e muito mais contagiosa, porque uma pessoa fala a outra e a outra fala a outra e fala da realidade do mundo e não fala da realidade de Deus. De repente, a fé das pessoas começa a ir a mais. Encha-se com a fé de Deus, encha-se com o poder de Deus. Agarre-se ainda mais ao poder de Deus. A batalha ainda não terminou. Está na altura de agarrar nas armas e de enfrentar ainda com mais força. Amém? Quantos recebem esta palavra? Eu espero que esta palavra tenha sido para você se fortalecer e se motivar novamente e se encher com a força e com o poder de Deus. Quantas pessoas se levantaram no momento da tempestade? Crentes nossos, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho irmãos e irmãs em Cristo que se levantaram no momento do problema e disseram: vamos enfrentar esse diabo. Sabemos quem é o nosso inimigo, sabemos que ele vem para roubar, matar e destruir, mas não vai prevalecer. E é assim que nós temos que reagir. Temos que reagir dessa forma. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, amém? Nosso Deus e Pai, te damos graças por esta palavra, que ela encha o nosso coração com esse fogo, com esse fervor. Enche-nos com a tua presença, Santo Espírito. Não nos deixes adormecer espiritualmente, mas acorda-nos e dá-nos um abanão se assim for preciso, para nós nos levantarmos e enfrentarmos esse diabo. Porque esse ladrão que veio para roubar, matar e destruir não está derrotado. Esse vírus que se levantou ainda não está derrotado e nós temos que enfrentá-lo com ainda mais força. E tal como o meu pai dizia, nós temos que dizer igual, falar com fé, mas também fortalecer essa fé com oração e com jejum. Em nome de Jesus, assim nós queremos que todos aqueles que estão a lutar contra essa enfermidade, contra esse vírus, declaramos em nome de Jesus, todos eles estão curados. Todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs em Cristo, os seus familiares, pessoas por quem eles estão a orar, nós declaramos em nome de Jesus que esse vírus seca e desaparece. E não tem nem problema mais algum, nem tem sequela mais alguma no seu corpo, mas está completamente a 100% sarado e livre desse mal, em nome de Jesus. Declaramos também que outras pessoas estão doentes, com outras enfermidades, outros problemas que não sejam por causa desse vírus. Não podemos negligenciar outros problemas e agora focar-se apenas a atenção, como o governo tem feito vergonhosamente, focar apenas a atenção no vírus, negligenciar os problemas, cancros, doenças, várias outras doenças que podem ser letais, podem ser fatais. Nós oramos em nome de Jesus para que esses problemas sejam sarados em nome de Jesus, essas doenças sejam saradas. Queremos e concordamos em nome de Jesus que Deus é poderoso, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra não mudou. Falamos com fé e declaramos que esse mal está curado, esse mal está sarado em nome de Jesus. Pois pelas suas pisaduras, assim está escrito em Isaías 53, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Aleluia. Amém? Quantos recebem? Quantos declaram isso, mantenha-se a falar com fé, amados. Mantenha-se a falar a mesma palavra. Aquilo que você quer ver acontecer é isso que você tem que declarar. É isso que você tem que falar. Mesmo se não tiver a ver, é isso que você tem que falar, com fé. Não pense, isso não é fé. Dizer, e se não der, isso não é fé. Fale com fé aquilo que você quer ver, mas que ainda não está a ver. Fale aquilo que você quer ver acontecer, como se já fosse. É isso que está escrito na palavra de Deus. Amém? Amados, vamos também nos preparar para levantar uma oferta. Eu peço desculpa, eu alonguei-me um pouco mais.
Mas eu acho que esta mensagem era preciso ser falada. Eu falei algumas coisas mais do que aquilo que queria falar, mas no geral falei aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para dizer. Falei aquela palavra que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração já há algum tempo atrás para eu falar. Aleluia. Agora, relativamente a finanças, nós também queremos ser uma bênção para Deus nas nossas finanças. Nós queremos ser uma bênção para a casa de Deus. Aqueles que amam querem ofertar. Aqueles que amam querem contribuir para a obra de Deus. Amém? Agora eu dou um exemplo muito simples e muito básico. Por exemplo, as minhas filhas, já há uns meses atrás, que me vêm a dizer e todos os dias me lembram: pai, é isto que eu quero como prendas de Natal. E todos os dias me vêm com uma lista que cada vez parece ser maior. E eu olho para aquela lista e isto está a crescer muito. De repente quero isto e quero aquilo e quero aquilo outro e quero aquilo outro e quero aquilo outro. Eu começo a ver a lista, começo a fazer contas à vida e pensar: eu não tenho nem dinheiro, nem vontade de comprar metade disto que aqui está. Nem vontade de comprar nisto que aqui está, porque eu não quero ver brinquedos espalhados por tudo quanto é canto. Agora, não é por elas pedirem essas coisas todas que eu, como pai, não quero dar. Amém? Eu quero dar. Eu quero ver as minhas filhas felizes. Amém? Eu quero dar-lhes brinquedos, quero ver a alegria delas, porque eu amo as minhas filhas. E tal como eu amo as minhas filhas e quero vê-las felizes, eu quero dar-lhes prendas. Quero dar-lhes recompensas. Agora, se a minha filha vai-me pedir um telemóvel, eu digo: não é para a tua idade. Há coisas que ainda é cedo mais para tu receber. Eu sei que tu fizeste com alguns telemóveis meus foram parar à sanita ou ao balde de água e estragaste-me o telemóvel. Não é para a tua idade. Se calhar isto não é boa ideia. Há coisas que não convém, é cedo demais para tu receber. E às vezes, mesmo crentes pedem coisas que não iriam saber gerir. Eu próprio já fiz isso antes. Não iriam saber gerir uma bênção dessa forma. Iria aplicar em quê? É preciso haver sabedoria, é preciso haver equilíbrio. E Deus dá conforme a medida da pessoa consegue suportar e consegue gerir e consegue governar. Amém? Mas Deus é Deus e Deus quer abençoar. Deus é Pai e quer abençoar. E assim está escrito: se nós somos maus, mas sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai está nos céus dará bens àqueles que pedem. Por isso, peça a Deus aquilo que você quer receber. Peça com fé e oferte de coração, porque quem oferta para a igreja é porque ama. Eu quero dar porque eu amo. Eu quero dar para a igreja porque eu amo a obra de Deus. Tal como eu quero dar para as minhas filhas porque eu amo as minhas filhas. E Deus também quer dar para si aquilo que você quer receber porque Deus o ama. Portanto, quando entregar a sua oferta, quando entregar o seu voto, quando entregar o seu dízimo, não fique a pensar: eu vou perder isto, vai-me fazer falta. Espera algo em troca da parte de Deus. É uma aliança que você tem com Deus. Espera algo em retorno e dê com alegria, com gozo no seu coração, porque você ama a obra de Deus. Amém? Deus vos abençoe poderosamente. A graça e a paz de Deus esteja com todos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.